As aulas já começaram e a lista de livros solicitadas pelas escolas já está nas mãos, mas se engana quem pensa que ler essas indicações é sinônimo de conhecer histórias entediantes. O Quarta Capa de hoje fala sobre o incentivo da leitura nas escolas e te apresenta o livro Triângulo de Quatro Lados, das autoras Adelina Barbosa e Fernanda Medeiros, no quadro Por Trás da História. O autor relata suas tragédias e educação popular, meados do século XX no Brasil. A obra informa não só sobre temas de abrangência geral, como mito e realidade, mas também sobre assuntos específicos alcançados pela escritura. Fernando Pessoa, Guimarães Rosa. O mundo literário é amplo, diverso e atrativo. O incentivo à leitura vem dos pais, irmãos e, claro, da escola. E os alunos descobrem logo cedo quais histórias são suas favoritas. Eu gosto de ler muitos livros de fantasia, de aventura, alguns de comédia. Eu gosto de ação e fantasia. Ação e comédia. Eu gosto de aventura e fantasia, principalmente fantasia. Ação e fantasia. A paixão pelos diversos gêneros literários surge de uma parceria entre os alunos e as escolas. Através de projetos, os estudantes mergulham cada vez mais no mar de histórias que a literatura tem a oferecer. Peraí, gente! Tava com saudade de vocês! Peraí que eu vou chegar, tá? Nossa! Todo mundo aqui lembra de mim mesmo? Sim! Ah, tá! Então, qual que é o meu nome? Dona Maria Laurina! Ah, muito bem! Alguém aqui gosta de história? Todo mundo com o bumbum no chão, porque agora eu vou ler um pedacinho de uma história para vocês. Dona Livrolina é uma velha bibliotecária que ela traz para a escola um baú de livros e entrega ao princípio do ano para cada salinha. Cada semana a gente leva um livro para casa e tem que escrever como que é o livro. Nós trabalhamos com os livros por etapa, mas o projeto Quero Ler, que eles, além dos livros escolhidos pela escola, eles também escolhem o livro. E tem mais esse de bichos de carro. Eu adoro livro de carro. Olha, então repita. Eu prometo cuidar bem de todos os livros do universo. Muito bem, parabéns! E é isso que a gente quer buscar neles tão pequenos. Essa paixão pelos livros, pela leitura, pelas histórias. E eu acho que é de pequeno que a gente consegue cultivar isso para que isso seja carregado por toda a vida. E não é apenas com a contação de histórias que as escolas incentivam a leitura. Existem os projetos literários dentro de sala e no horário extraclasse também. A partir do momento em que a gente percebeu que a troca entre os pares, então os alunos dividindo leituras, falando dos personagens, se encantando com os livros, era algo que funcionava muito, a gente pensou, por que não criar um momento e espaço para que eles pudessem ter mais trocas? E aí dessa ideia surgiu o Clube do Livro. O Clube do Livro é assim, de 15 em 15 dias, numa noite, segunda-feira, a gente vem para a biblioteca e faz uma roda de conversa. Aí a gente indica livros, a gente recebe opiniões de livros e a gente conversa sobre o tema dos livros. Nós observamos que a literatura fantasiosa é o grande gosto dos alunos, mas aí no Clube do Livro você tem a oportunidade de apresentar para esses alunos outros gêneros que muitas vezes eles não iam escolher porque não tiveram uma indicação. O Clube do Livro ele não é uma aula, não é um momento que você está ali para estudar, para fazer uma prova. É realmente aquilo que te tocou, o universo do livro que te tocou, que você vai compartilhar com o outro e vai ali meio que um brilho no olho que vai se espalhando entre os alunos. E como brilha? Com os projetos, os pequenos já percebem o bem que a literatura faz. Quando eu leio os livros, eu me sinto em um mundo diferente. É como se eu esquecesse tudo que está no meu redor e prestasse atenção nele, no foco nele. Eu sinto sentimentos que eles sentem. Para mim, é importante ler porque, assim, vai estimulando o cérebro a pensar na história e
E eu acho que a leitura ela é muito importante para a vida de todo ser humano. A partir do momento que o aluno ele vai se construindo enquanto identidade, ele vai amadurecendo e os livros eles o acompanham, vai virando como parte daquilo que ele é. Ele não é um leitor de horas vagas. Faz parte dele, da característica dele, ter sempre os livros como aquilo que vai ajudá-lo a ler o mundo, a ter ali um aspecto crítico. Porque, querendo ou não, a partir do momento que você está ali no mundo ficcional, você sabe que é ficção. Existe um pacto entre o leitor e o livro. E, querendo ou não, isso ele leva para a vida. E, a partir do momento que isso se torna muito forte, já é parte da pessoa, né? A leitura para o aluno é muito importante, porque daí da leitura ele vai escrever bem, ele vai ler bem, e aí vai ter um ponto melhor aí para esse mundo diversificado aí. Em meio a tantas histórias e aventuras, os livros clássicos não ficam esquecidos pelas professoras. Eles não são clássicos à toa, e principalmente por ter ali um trabalho de linguagem que é diferenciado. Por mais que a gente saiba que existem personagens, existem enredos de tudo enquanto é tipo, e alguns às vezes muito mais próximos da realidade dele, mas a gente não pode esquecer da importância desses livros enquanto um trabalho com a linguagem que vai desenvolver neles outros aspectos que não aquilo que é só o que ele já tem. É a partir da linguagem que tem no livro que o menino vai apropriar daquela linguagem ali e vai dar conta de falar. Então tem os contos de fada, ele vai saber diversificar cada um. Mas como fazer os alunos se apaixonarem por esses enredos, tanto quanto amam um mundo fantasioso? A primeira ideia de que aquele aluno que não lê, como é que ele vai ser fisgado pela leitura se ele ainda não experimentou? Então, é realmente você conseguir pensar uma estratégia de aproximá-lo do livro. Igual tem momentos que eu indico um livro, aí tem aluno que fala, não gostei não, Dani, me indica outro. E aí você vai tentando perceber ali o que é mais próximo deles para aquilo ali poder ser a portinha para ele poder entrar. Eu observo que a grande dificuldade é quando há uma ruptura. Na educação infantil, até o 5º ano, vamos dizer assim, até o Fundamental 1, o aluno vem à biblioteca porque faz parte do currículo. Depois, ele praticamente não visita mais a biblioteca. E aí, é nesse momento em que a gente tem que atrair esse aluno através das dinâmicas, das práticas. Eu tento casar aquilo que eles veem na aula com a literatura. Então, se, por exemplo, a gente está falando de algo que tem a ver com bullying, e aí eu vejo que eles se identificam muito, então aí eu vou tentando puxar para livros que tenham a ver, e aí os livros vão sendo incorporados ao cotidiano dos alunos. O resultado de todos esses esforços é visto a cada dia, quando, aos poucos, vão se formando leitores. Toda noite, antes de dormir, eu leio um pouquinho. Aí, geralmente, eu leio um capítulo e quando é para trabalho, eu anoto as informações mais importantes e aí faço o trabalho. Mas eu gosto de ler pouquinho em pouquinho. Eu comecei a escrever quando eu tinha uns 13 anos, mais ou menos, e foi fazendo fanfic, que é história com pessoas famosas. Então eu gostava muito de uma banda e eu comecei a escrever histórias com os integrantes dessa banda. E é uma coisa que eu faço até hoje, e falar que eu conheci a Fernanda Medeiros, que é a menina que escreve comigo, e desde então a gente escreve juntas. Triângulo de 4 Lados começou com uma fanfic mesmo, e quando a gente resolveu transformar em livro, a gente teve que pegar e adaptar a história toda para livro, porque como eram integrantes de um grupo internacional, então a gente era tudo em inglês, né, os lugares, os nomes, e adaptar também o estilo de vida deles. Então isso foi muito difícil. E a história do Triângulo de 4 Lados conta sobre a Sara, e ele fala muito sobre essa questão do primeiro grande amor. Ela tem um amor platônico pelo Rodrigo e ele nem liga pra ela, ele é um pouquinho mais velho também. Então ele fala muito sobre a questão do amor platônico. Ela tem problemas com a mãe dela é muito diferente dela e ela não entende porque a mãe dela é daquele jeito, então fala um pouco de problemas em casa, fala do primeiro amor. Aí tem um triângulo amoroso que ela se envolve assim, sem nem perceber. Então a gente tenta focar muito no que os adolescentes passam mesmo. Quando eu
criando uma nova história, eu preciso de referências. Então eu leio tudo sobre aquele tipo de história. Eu pego vários livros que têm relação, que são parecidos, para pegar referência, eu vejo vários filmes e música. Nós gostamos muito de música, então a Triângulo ela tem diversas referências musicais, tem várias músicas que eles estão escutando que estão de acordo com o humor deles. A Fernanda só consegue escrever ouvindo música e eu só consigo pensar em novas ideias ouvindo música. Em relação à criação dos personagens, normalmente ele já vem pronto na nossa cabeça. A gente não passa muito tempo pensando em como eles são, porque quando a gente tem a ideia, a gente já sabe como que eles vão ser, como se eles tivessem vida própria. Sobre escrever em dupla, eu acho a melhor coisa do mundo, porque a pessoa tem uma ideia que você não tem às vezes, e ela pode melhorar uma coisa que você tem. A única questão que as pessoas às vezes têm resistência é mudar o que você pensou. Então, às vezes eu pensei no capítulo de um jeito e a Fernanda fala, tipo, não faz sentido do jeito que eu pensei. Então a gente conversa e entra num consenso. Sobre escrever, eu acho que é mais que uma forma como se expressar. É um sentimento que a gente passa pro papel que às vezes tem sentido e às vezes não tem, mas é uma coisa que está dentro da gente, é uma necessidade. Para mim é um jeito de se expressar, um jeito de se divertir, de desligar do mundo real e ir para um mundo mais divertido, um mundo onde você pode criar, você pode ser quem você quiser. O Quarta Capa de hoje fica por aqui. Acompanhe esta e outras edições do programa no nosso canal do YouTube, youtube.com/PUC-TV-Minas. E siga a gente nas redes sociais. Tchau! Eu sou a Paula Pimenta e o livro que eu indico é um livro que na verdade é para adolescentes, mas adolescentes de todas as idades, porque eu amo. É O Diário da Princesa, da Maggie Cabot, que é uma série, e foi esse livro que me inspirou a começar a escrever.